Diz assim: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-se-lhe a boca, acharás uma estarpe. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é grande, eterna, poderosa para transformar, para restaurar, para fortalecer. E Deus fala por meio desta palavra. Lemos 2 episódios da vida de Jesus, do ministério de Jesus sobre a face da terra, enquanto o mesmo desenvolvia o seu ministério. Primeiro que lemos, Lucas descreve que a multidão comprimia o mestre, que a multidão apertava o mestre para ouvir a palavra de Deus. Todos gostavam da ministração de Jesus, exceto alguns fariseus, escribas e saduceus, porque invejavam o mestre. Mas a palavra que Jesus ministrava até eles, até os fariseus, saduceus, diziam: ele prega diferente, ele prega como quem tem autoridade, ele está revestido de uma autoridade, de uma unção diferente, ele prega com ousadia, a palavra que ele ministra atinge os corações, transforma as vidas. Então todos queriam estar perto de Jesus, ao lado de Jesus, queriam ouvir esta palavra que transforma, que liberta, que restaura, que dá nova vida e nova direção ao homem. Jesus, vendo os discípulos que estavam à beira do lago, ele entra em um dos barcos, se afasta um pouco e começa a ministrar uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para os discípulos, como Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia a dificuldade dos discípulos, porque como o versículo diz, os discípulos que eram pescadores, viviam da pesca, se alimentavam da pesca, era mantido e mantinha a família da pesca. Eles tinham trabalhado a noite toda, mas não pegaram nenhum peixe, não pegaram nada. E Jesus, queridos, ele se preocupa com o homem. Como filho de Deus, ele não atraiu os holofotes dos céus em sua direção. Ele não quis ter todo o privilégio ou atrair o privilégio de Deus, do Pai, só para ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele compartilhou a glória do Pai com aqueles que estavam assentados no caminho à beira da morte, à sombra da morte. Jesus, em todo o seu ministério, ele veio trazendo vida às pessoas, ele veio curando as pessoas, ele veio libertando as pessoas, ele veio transformando as pessoas, ele veio ajudando as pessoas. Esse é o ministério de Jesus. João 10:10, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A gente não pode se abster do fato que nós temos um inimigo, um arco-rival, e ele não gosta de você, ele não gosta de você. Por quê? Porque você é um adorador. Por quê? Porque você é a coroa da criação de Deus. Por quê? Porque ele errou só uma vez e perdeu a eternidade, o privilégio de estar perto de Deus. Mas muitas vezes nós erramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas a Bíblia diz: de todas elas eu o colocarei de pé. É por isso que ele não gosta de você, é por isso que ele arquiteta para destruir os seus projetos, destruir os seus planos, destruir a sua vida. Mas o versículo não encerra assim, o versículo encerra dizendo, Jesus diz assim: mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Vida com abundância significa viver bem, viver feliz, viver alegre, ter paz, ter sossego, ter gozo, ter plenitude, ter comunhão com Deus. Cristo veio para isso. E quando ele chega, ele sabia que os discípulos estavam em dificuldade.
porque eles estavam lavando o instrumento de trabalho, eles estavam lavando a rede, e eu imagino aquela cena, porque quando eu leio a Bíblia, eu imagino como estava acontecendo, como eles estavam, o que eles estavam sentindo. Ora, uma noite toda pescando, sem pegar nada, que frustração, que luta, que tristeza, alguns imaginando, como é que eu vou chegar em casa agora? Eu tenho família, o que é que eu vou levar para o meu filho, para minha esposa? Eles estão esperando alguma coisa, eles querem comer alguma coisa. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser esse dia? Não pegamos nada, Pedro. E agora, Pedro? O que é que nós vamos vender? Não temos nada. E eles lavando a rede, Jesus ministrando a palavra. Por quê? Porque primeiro Jesus, ele se preocupa com o seu espiritual, com a sua comunhão com Deus. Primeiro Jesus te alimenta espiritualmente. Primeiro Jesus se preocupa com o seu espírito, com a sua alma, com a sua comunhão com Deus. Por isso que ele ministra e não resolve logo o problema deles, mas depois que Jesus termina a ministração, que eles estão mais animados, mais cheios de fé, mais convictos porque receberam alimento espiritual, aí o mestre, ele olha para Pedro e diz: agora Pedro, volta ao mar e lança a rede. Meu Deus, Pedro era pescador, crente. Pedro, ele sabia que horas deveria pescar, ele conhecia esse lago, ele sabia onde os peixes ficavam, ele tinha experiência de pescaria, não era um pescador qualquer. Pedro vivia disso, aqueles que acompanhavam Pedro viviam disso. Ele sabia que hora eles deveriam pescar, aonde eles tinham que lançar a rede. E aí Pedro disse: mas mestre, o senhor não está se equivocando, pescamos a noite toda, se os peixes não vieram à noite, vai vir agora, esta hora do dia. Mas Pedro conhecia Jesus. Pedro confiava em Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, tudo que Jesus manda você fazer dá certo. Tudo que Jesus manda fazer, não existe probabilidade de erro, margem de erro. Tudo que Ele manda fazer, dá certo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: tudo que Jesus mandar você fazer, faça, porque dá certo. Foi o mestre que mandou fazer, foi Jesus que mandou fazer. Ele garante. Aí Pedro disse assim: tudo bem, mas segundo a tua palavra, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra profética, debaixo da tua palavra, voltaremos e lançaremos a rede. Primeiro eu quero nesta noite destacar que quando a Bíblia ela fala de peixe em uma linguagem figurativa, ela está falando de almas, de pessoas, de vidas. Quando nós lemos este primeiro trecho da Bíblia em Lucas 5, quando essa grande pescaria, essa pescaria coletiva, a Bíblia está se referindo aqui que Deus se preocupa com a pessoa no todo. Ele se preocupa com a população da terra, Ele se preocupa com o globo, com todas as pessoas que estão presentes sobre o globo da terra. Ele se preocupa no geral, no todo. Então essa pescaria está se referindo à multidão. Deus se preocupa com o coletivo, com as pessoas no seu dia a dia, com as necessidades das pessoas, com a carência das pessoas. Ele está preocupado com todos. Mas, queridos, a Bíblia diz, e eu quero que você aprenda isso nessa noite, grave isso nessa noite, se possível grife esse versículo nessa noite, porque a Bíblia diz que Pedro disse: segundo, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Por que ele diz isso? Porque, queridos, Deus traz à existência as coisas que não existem. Pedro voltou não pela lógica humana, Pedro voltou não pela sua experiência de pesca, porque se fosse pela sua experiência de pesca, ele sabia que não pegaria peixe nenhum, ele sabia que não ia pegar nada, que voltaria frustrado. Mas Pedro voltou com um elemento que só o homem tem. Que elemento é esse?